Fala, alunos do primeiro ano, tudo bom? Vamos para mais uma correção de exercícios, tá? Esse exercício é daquele da lista pré-parcial, ok? Que eu já fiz alguns. E só recapitulando, exercício de aplicação das leis de Newton. Mais uma dica que eu dou é: não deixem de estudar, ler as teorias, a parte teórica das leis de Newton, ok? Estudem, interpretem as questões, tá? Não deixem de fazer isso para a nossa prova, tá? E, lógico, também estudem as aplicações a partir dos exercícios que nós trabalhamos, ok? Então vamos lá. Um corpo de massa 4 kg, então já anota aqui o valor da massa. Um corpo de massa 4 kg cai a partir do repouso no campo gravitacional terrestre, suposto de intensidade constante de módulo 10 metros por segundo quadrado, ou seja, ele dá o valor da gravidade. Então, gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. A força de resistência que o corpo recebe do ar durante a queda tem intensidade dada em newtons pela expressão Fr 10V ao quadrado. Então, força de resistência do ar é igual a 10 velocidade ao quadrado. E que V é o módulo de sua velocidade em metros por segundo. Então, admitindo-se que a altura de queda seja suficientemente grande, calcule a velocidade limite atingida pelo corpo. Então, ele quer uma velocidade que é limite. Bom, o que acontece? Como a queda desse corpo acontece de uma grande altura e ele parte do repouso, então velocidade inicial é zero, então ele vai cair. O que vai acontecer? Esse corpo ele vai ganhando velocidade, ok? Então, a partir do momento que ele começa a cair, a partir do repouso, tá? Quando ele começa a cair a partir do repouso, ele começa a ganhar velocidade. Só que quem que vai fazer esse corpo ganhar velocidade? É o peso dele. Então, aqui eu vou ter o peso do corpo. Aqui ele está ganhando velocidade, então o peso continua atuando. E aqui, nessa situação aqui, ele continua ganhando velocidade. Só que como essa altura ela é muito grande, o que acontece? Vai chegar um momento que essa velocidade ela vai manter-se constante, ok? Então vai chegar num ponto que nós vamos chegar na chamada velocidade limite, tá? E essa velocidade limite, ok? Ela é causada pela resistência do ar, tá? Então o que vai ocorrer? Então, num primeiro momento, quando a velocidade está zerada, ou seja, ele está em repouso, nós não temos atuação somente a força-peso, ok? Então, está segurando ele, tentando puxar ele para baixo. Mas, a partir do momento que ele começa a movimentar-se, ele vai ter a atuação da força-peso e ele vai ter a atuação da força de resistência, que ela é contrária, tá? Então, a partir do momento que ele começa a ganhar velocidade, a força de resistência ela começa a aumentar, ok? Então, a partir do momento que ele ganha velocidade, a força de resistência também começa a aumentar. E vai chegar num ponto que nós chamamos de velocidade limite. A força de resistência e a força-peso, elas vão se igualar. Então, peso neste ponto e a força de resistência, elas vão ter o mesmo valor, ok? E o que acontece o que ocorre quando isso acontece? A velocidade ela passa a ser constante, ou seja, a aceleração desse corpo vai ser zero. Então, essas duas forças aqui, a força resultante entre esses vetores opostos, ou seja, a força-peso e a força de resistência, vai ser nula, então as duas forças vão ser iguais, ok? Então, isso vai acontecer quando você cai de uma altura muito alta, muito grande, ok? Você vai ter a atuação do peso, do seu peso, porém também vai ter a atuação da força de resistência, até chegar no momento em que essas duas forças, tanto a força-peso e a força de resistência, vão se igualar,
e você chega na chamada força limite, ok? Então vamos aplicar. Vamos lá. Então nós temos que peso é igual força de resistência do ar. Mas quem que é o peso? Peso é massa, gravidade. Quem é a força de resistência? É dado aqui no problema. Então é 10 vezes velocidade ao quadrado. Agora vamos substituir. Massa do corpo, 4 kg, vezes a gravidade, que é 10, igual a 10 v ao quadrado. Como nós temos duas multiplicações, a gente pode cancelar o 10. Então temos que v ao quadrado é igual a 4. Então temos 2 metros por segundo, já que nós estamos falando de velocidade. Então, no nosso problema, qual é a velocidade limite? Então, velocidade limite é 2 metros por segundo, ok? Então, é essa a velocidade limite para este corpo de 4 kg, tá? Se você quiser testar, você pode fazer depois esse teste e ver qual é a altura que ele atingiu quando ele chegou nessa velocidade, nesse tempo de queda, ok? Aí, nesse caso, nós teríamos que usar as funções de velocidade do movimento variado, ok? Então, um abraço, bons estudos e até o próximo exercício. Tchau, tchau!